Queria aqui tratar das nuances da graça. O que significa a graça, a aplicação da graça, o oferecimento da graça, a graça sendo resistida. Vamos buscar aqui algumas informações da palavra com relação à obra salvífica do Senhor, em que nós acreditamos na universalidade da expiação, ou seja, Cristo morreu por toda a raça humana, mas na limitação da aplicação por conta da rejeição do ser humano. Porque para falar que isto não é uma realidade e que Cristo morreu de forma limitada, o alcance da graça foi limitado, mas não pela rejeição do ser humano, mas por uma predestinação antecipada desde antes da fundação do mundo pelo próprio Deus. Na sua aplicação contextual, vai contra as simples narrativas das Escrituras. Então, para falar da graça, que é o favor que nós não merecíamos, e aí nós vamos entender quem são esse nós, se é apenas um grupo específico ou se é toda a raça humana, porque Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Não há ninguém, não há nenhuma pessoa, não houve, não haverá pessoa que possa se apresentar diante de Deus com uma justiça que o salve, ou que faça com que ele permaneça salvo. Todos pecaram, toda a raça humana pecou. Romanos capítulo 5, verso 12, 3:23, todos pecaram. Discorrendo o texto de Romanos 5, mostra que nós não pecamos, ainda que nós não tenhamos pecado à semelhança de Adão, que a Bíblia caracteriza que por uma ofensa o juízo de condenação veio sobre toda a raça humana, que foi a transgressão de Adão e Eva no Jardim do Éden, alcançou toda a raça humana. Ali foi a abertura e a depravação total e a queda do ser humano com relação à glória de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus, e toda a raça humana, ainda que não tenha pecado à semelhança de Adão, todos pecaram, porque estariam com uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida, então naturalmente iríamos pecar. E por fim, afastados de Deus e destinados à ira de Deus, mortos em delitos e pecados. Quem? Todos. Então o texto de Romanos capítulo 5, no verso 18, o apóstolo Paulo ele mostra como foi a expiação, e nós vamos discorrer a aplicação, nós vamos discorrer o oferecimento, que é o chamado e a aproximação do próprio Deus com relação a todos. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa, que foi a transgressão de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Todos pecaram, então todos estão sob o juízo de condenação. Naturalmente, estamos mortos em delitos e pecados, afastados de Deus. Nós estamos em trevas espirituais, destinados à ira de Deus, e quando há a morte física, essa pessoa está fadada e condenada à eternidade, à danação e à condenação eterna, porque está morta em delito e pecado, porque essa pessoa está afastada de Deus, e porquanto qualquer ato de justiça que ela cometa, que ela pensa que ser ato de justiça, porque a partir do momento em que não há uma reconciliação com Deus, essa pessoa não é dirigida pela palavra, e só a palavra é que pode dar o crivo do que é ou o que não é justiça. Só a palavra pode dar o crivo de
do que é e o que não é pecado. Por isso que nós vemos a raça humana cada vez na sua degradação, e aí nós falamos da escatologia, né? O fim de todas as coisas, as pessoas se chafurdando cada vez mais no pecado e na corrupção, cada vez mais externada, aquilo que está no ser humano, que é a corrupção e a depravação. Todos, o juízo de condenação veio sobre toda a raça humana. Todos estão fadados à condenação e em direção à ira de Deus e à morte espiritual. Então veio o juízo sobre todos os homens para condenação, por conta da ofensa de Adão. Assim também, por um só ato de justiça, e aqui nós já falamos de Cristo na cruz, e vamos falar dessa nuance da graça. O que é graça? Que é o corban, que é o sacrifício, mas para que foi isto? Inicialmente, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens. Graça, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, não significa salvação automática de todos os seres humanos. Mesmo porque Deus estipulou o meio para que fosse recebida essa graça, que é a fé. Pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só que a fé é algo intrínseco ao ser humano. Todos os seres humanos têm fé. Isso é natural. Nós vemos as pessoas depositando fé em coisas absurdas, em religiões absurdas, porque nós não tratamos de religião. Nós tratamos de uma reconciliação com Deus por meio de que o próprio Deus encarnado verte o sangue como sacrifício e oferta em resgate pelo pecado. Então nós tratamos do próprio Deus, nós não tratamos de religião. Mas as pessoas depositam fé em determinados lugares e nós não podemos dizer que isso não é fé. Essa fé não levará a pessoa à salvação porque essa fé está sendo maculada. Mas todo ser humano tem fé. E Deus exige e Deus cobra esta fé, e nós vemos pelos relatos bíblicos, Deus cobra esta fé do ser humano quando ele mostra a sua graça, oferece através do chamado, e o ser humano resiste a isto. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Então Deus estipula, ou seja, se por um ato de justiça, que foi Cristo na cruz, veio graça sobre todos, não significa salvação automática, porque o ser humano tem que responder. Não há mérito naquele que responde. Porque o meio para que se recebesse a graça foi estipulado pelo próprio Deus. Então não é mérito do ser humano. Foi Deus quem quis assim. Os relatos bíblicos mostram isto. E nós vamos tratar, ainda que não dê tempo neste vídeo, nós vamos tratar em outros. As nuances da graça. O que é graça, o oferecimento da graça, né, que é o karov, que é o chamado, e a iniciativa divina também, a aplicação da graça, que é o catará. Aí sim haverá remissão de pecados para aqueles que respondem. E eles entram na reconciliação. Nós vamos tratar o que é reconciliação. Então, veio a graça sobre todos os homens, e veio mesmo. Cristo morreu por todas as pessoas, para a justificação que dá vida. Cristo morreu por todos, mas somente aqueles que recebem aquilo que nunca poderiam alcançar, porque isso é unilateral, aqueles que recebem, então eles são justificados para a vida. O pecado entra no mundo, corrompe o ser humano. Através do pecado, a morte reina, e a morte passa para todos os homens, porque todos pecaram. Todos estão fadados à condenação. Absolutamente todas as pessoas estão condenadas e destinadas à ira de Deus. Todos. Quando Deus, em seu plano salvífico, a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 1, olha que texto maravilhoso aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 20. Capítulo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, de Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui está a aplicação da justiça de Deus.
2 Coríntios, capítulo 5, olha o que o texto diz. Verso 19 diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, Deus inicialmente, por amor, ele próprio recebe a maldição que era do ser humano. Gênesis 2, 16, 17, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso não pode voltar atrás, isso é decreto de Deus. Isso é um juízo de condenação pela desobediência. Houve a desobediência, o ser humano pecou. Levítico 17, 11, a vida de toda a carne está no sangue, o homem tem que morrer, ou seja, corre, o que mantém o homem vivo é o sangue. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A justiça de Deus precisava ser saciada, porque a palavra de Deus não volta atrás. A sua santidade, a sua majestade, os seus atributos não permitem que a sua palavra torne atrás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deveria haver morte. Só que para haver reconciliação, deveria haver derramamento de sangue, porque tinha que ter morte. A palavra de Deus não volta atrás. Só que o próprio Deus, por amor, resolve ele próprio ser o sacrifício em oferta por este resgate, para resgatar novamente a comunhão e a reconciliação com Deus. Para tanto, ele próprio foi esse sacrifício. Inicialmente, o sacrifício de Cristo foi a reconciliação de Deus com a sua própria condenação. Primeiro Deus resolve, ele trata da condenação, da justiça. A palavra de Deus não volta atrás. A justiça deve ser feita. Qual é a justiça? O salário do pecado é a morte. Por uma ofensa veio o juízo de condenação sobre todos. Romanos 11, 32. Ele encerrou a todos debaixo da desobediência. A justiça tem que ser tratada, tem que ser resolvida. O que Deus fez? Ele primeiro se reconcilia consigo mesmo. Através de quem? Do seu próprio corpo, dele próprio encarnado, para que pudesse então ser a oferta por esse sacrifício. Isaías 53:10 diz que ele é a oferta em resgate pelo sacrifício. Romanos 8:3 mostra que Deus condena essa própria condenação dele no corpo físico de Cristo. Esse é o cordeiro oferecido em resgate, em que o sangue livra da justiça de Deus. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é o dom gratuito? Se a justiça tem que ser aplicada, o salário do pecado é a morte. Romanos 1,17. A justiça de Deus, o salário do pecado é a morte, se revela no Evangelho. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê? Porque em Cristo Deus estava se reconciliando consigo mesmo na cruz. Isto é graça. Por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele diz em João 1,29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós não estamos falando da aplicação da graça. Nós estamos falando do que é graça. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no tocante a Deus ter em Cristo se reconciliado. Olha aqui, versículo 19 de 2 Coríntios 5. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Veja, o que nós lemos lá em Romanos, capítulo 5, no verso 18. Assim também, por um só ato de justiça, veio graça sobre todos. Por quê? Porque Deus se reconciliou consigo mesmo. Isso não significa que todos automaticamente serão salvos. Porque veio a graça sobre todos. Deus se reconciliou consigo mesmo, então a primeira etapa está feita. O sacrifício foi oferecido. Em Cristo ter ressuscitado,
Deus recebe o sacrifício de Cristo. E aí nós estamos falando do que é graça. Nós não estamos tratando, olha, então por que todo mundo não vai ser salvo? Porque a graça veio sobre todos. Deus se reconcilia consigo mesmo. Então isso já é graça. Já é um favor imerecido. Opa! E aí diz assim, para a justificação que dá vida. E aí nós vamos entrar na condicionalidade para receber a graça. Aquele que crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Então eu quero parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar do oferecimento da graça. E depois nós vamos falar da aplicação da graça. Nós vamos falar da aceitação da graça e da resistência à graça e o que acontece com pessoas que respondem favorável ou negativamente à graça de Deus. Nós vamos ver que nos textos bíblicos isso é totalmente possível e está claro.